Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu. Mãezinha, eu quero te ver lá do céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Hoje nós celebramos a grande festa da apresentação de Nossa Senhora. Maria, praticamente recém-nascida, é apresentada pelos seus pais, Joaquim e Ana. E os pais de Nossa Senhora, eu tenho certeza que já sabiam da filha que tinham, né? Já sabia que a filha seria tão especial aos olhos de Deus. Afinal de contas, Joaquim e Ana também eram cheios de Deus, também eram pais tementes a Deus. E quando nós, pais, eu quero me incluir aqui porque também sou pai espiritual, quando nós damos testemunho, os filhos com certeza também tendem a dar testemunho. Pais que são de dentro da igreja, pais cristãos de verdade, provavelmente o filho vai ser também temente a Deus, porque o fruto não cai muito longe do pé, não. Veja que quando os pais sabem formar bem os filhos vão depois seguir o exemplo dos pais. E a Bíblia diz no livro de Provérbios: pais, ensine o caminho dos filhos para os filhos, ou seja, ensine o filho no caminho que deve andar, até que ele alcance a idade adulta. Tem que ensinar desde criança, porque depois não adianta chorar pelo leite derramado. Eu digo, gente, eu que trabalho na recuperação de dependentes químicos, mais de 90% dos jovens que estão nas nossas casas de recuperação são filhos de pais distantes da igreja, pais às vezes separados, pais que de uma maneira ou outra não souberam dar aquele testemunho para o filho na fé. Às vezes até pais que são dependentes também. Então, eu digo assim, cada vez é mais comum a gente ver essa prática de apresentar o filho na igreja. Eu acho lindo isso. Em Almirante Tamandaré, onde eu trabalho como pároco, sempre tem uma criança lá para ser apresentada, porque os pais já têm esse costume, que é apresentar a criança na igreja. E essa apresentação significa que os pais estão fazendo esse caminho com a criança. Eu apresento a Deus aquele que eu quero que seja cheio de Deus, aquele que eu quero que seja tomado de Deus. E depois vem o batismo, e do batismo depois aquela iniciação cristã, que é primeiro Eucaristia, Crisma, enfim, os pais cuidam para que o filho caminhe na igreja. Eu, esses tempos, visitava uma senhora, fui fazer uma bênção na casa, e aí perguntei assim: e os filhos, mãe? Já tem os sacramentos da igreja e tal, né? Porque ela estava falando tão bem dos filhos. Segundo ela, diz: padre, graças a Deus nunca faltou nada para os meus filhos, eu sempre dou o melhor para eles. E quando ela disse que eu sempre dou o melhor, logo eu perguntei: e os filhos já têm todos os sacramentos da igreja? Ela disse: ah, padre, a gente não tem muito tempo para essas coisas, porque é só trabalhar, a gente se ocupa com tantas coisas. Veja a contradição. A mãe tinha acabado de dizer que sempre dá o melhor para os filhos, mas os filhos não tinham nem o sacramento. Jovens que já tinham a idade para ter o sacramento do crisma e nem batizado eram. E a mãe dizendo de boca cheia: sempre deu o melhor para os filhos. O que é o melhor, gente? O que é o melhor? Esse texto aqui, eu digo que é muito usado às vezes e mal interpretado por muitos dos nossos irmãos, porque quando diz aqui a palavra no Evangelho de Mateus que Jesus estava pregando a palavra e chega então alguém dizendo: a sua mãe e seus irmãos estão aí para o lado de fora e querem te falar. Nós sabemos que a palavra irmãos na Bíblia, adelphos ou adelphos, significa parentes próximos. Então Jesus não teve irmãos de sangue, mas toda vez que a Bíblia fala de irmãos, fala dos parentes. Assim como hoje a gente usa essa palavra irmãos de uma forma tão genérica, né? Vocês são meus irmãos em Cristo, né? Não quer dizer que são parentes
sangue do mesmo sangue. E naquela época todos os parentes próximos eram chamados de irmãos, adelfos. Ali está Maria e os parentes de Jesus, e vão falar para o Senhor: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão aí, querem te falar. Eu fico imaginando a cena, porque Jesus estava pregando a palavra de Deus. É quase a mesma coisa de que eu estar celebrando essa missa aqui, de repente a minha mãe, a dona Marina, evangelista, ela chega ali na sacristia e fica esperando a ocasião para falar comigo, porque diz a palavra que Maria estava aguardando a ocasião para lhe falar. Os outros evangelistas sinóticos expressam realmente isso, ela aguardava. E aí alguém vem e diz assim: padre, a sua mãe está ali, quer falar com você. Eu não vou parar a missa para atender minha mãe. Vocês não concordam comigo? Veja que os próprios discípulos do Senhor não entenderam que a primeira missão de Jesus era anunciar a palavra. A primeira família de Jesus era aqueles que ouviam a palavra de Deus. Quem é a minha família? A minha família, em primeiro lugar, não é mais aquela minha família de sangue. A minha família são vocês em primeiro lugar, porque quando eu deitei na frente de um altar e prometi que eu iria entregar minha vida para anunciar o Evangelho, a minha primeira família deixa de ser o pai e a mãe e passa a ser agora o povo de Deus, né? Então veja que Jesus diz: quem é minha mãe e meus irmãos? São todos que ouvem a palavra. Eles são a minha mãe, meu irmão, eles são. E é claro, Maria, na consciência de Jesus, ela é muito mais do que uma mãe carnal. Maria é a mulher do projeto de Deus. Maria é aquela que Deus mandou para fazer a vontade dele. Jesus tem essa consciência plena. Tanto é que no alto da cruz, ele confia a mãe dele para um apóstolo: eis aí a sua mãe. Quer dizer, Jesus nunca menosprezou Nossa Senhora, porque a impressão, aquela má interpretação do texto, dá essa impressão, né? Que Jesus meio que despreza Nossa Senhora. Quem é minha mãe e meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus. Como quem diz: eu não quero nem falar com essa mulher que está aí. Longe disso. Jesus sabia a mãe que tinha. Sabia. Tanto é que pendurado naquela cruz estava ali a mãe e o discípulo amado. Eu digo que são aqueles que nunca vão nos abandonar, que é as nossas mães e os nossos amigos de verdade. O dia que você não tiver nada para oferecer para ninguém, quem é que vai sobrar? As mães, os pais, né? E os amigos de verdade. Esses de fato vão estar ali, nos pés da tua cruz também, né? Ali estava Maria e o apóstolo amado, o discípulo amado. Então, que hoje nessa apresentação de Nossa Senhora, nós possamos assim tentar imitar Maria. Maria foi bendita aos olhos de Deus, ela foi tão especial, não só porque ela disse sim, mas é porque essa mulher, desde da sua concepção, ela já foi uma pessoa consagrada a Deus. Desde da sua infância, Maria foi especial, desde que ela foi apresentada. A festa de hoje, ela não está de forma muito explícita na Bíblia, mas a igreja não vive só da palavra de Deus, ela vive também da tradição. Nós temos os livros que nós chamamos, os livros não canônicos, né? Os proto-evangelhos, que relatam claramente Maria e desde a sua infância, a missão que ela teve, né? Por isso que a igreja hoje celebra então essa grande festa da apresentação de Nossa Senhora. Eu quero apresentar, mãe, cada um desses teus filhos que hoje tem um desejo tão grande de ser mais de Deus. Em primeiro lugar, diz a palavra, nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Que nós possamos fazer isso que Maria fez. Ela era uma mulher muito especial, porque Deus sempre esteve em primeiro lugar na vida dela. Assim que nós também possamos ser.